Bom dia, saúdo a todos com a paz de Cristo. Nesta manhã estou aqui para pregar a palavra do Senhor. E quem não me conhece, eu me chamo Elias Joanã. Sou homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, como falou o profeta Isaías, no capítulo 28, no verso 11, no verso 12, que diz: pelo que o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, dá descanso ao cansado. Este é o descanso, e este é o refrigério. Mas não quisera ouvir. Eis aqui o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, para cumprir a profecia nas Escrituras Sagradas. O Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha, isto é, o Senhor incorporará no meu corpo para batalhar contra a besta, contra o falso profeta, como está escrito em Apocalipse capítulo 19. O cavaleiro do cavalo branco batalhará contra a besta e contra o falso profeta. Como também o apóstolo Pedro, Atos capítulo 3, verso 19 a 21 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor, e Ele envie o Cristo, o qual já foi vos designado, Jesus. Pedro não está falando da segunda vinda de Cristo. Pedro está falando do período de refrigério, no período que os cancelados, no período que os pecados dos crentes serão cancelados, no período que Cristo está incorporado no primogênito da linhagem de Dan, no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. O tempo da incorporação de Cristo chegou, como ele falou em Apocalipse capítulo 10. O profeta João já escreveu o que ele falou, mas ele, o profeta João, ouviu a voz do céu dizendo: não a escreva o que os 7 trovões falaram, guarda em segredo. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, então vai se cumprir este mistério. O mistério, a incorporação de Cristo. Cristo incorporando no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha. Isto é o mistério, a incorporação de Cristo. Já não escreveu o que os 7 trovões falaram, o que o anjo do Apocalipse capítulo 10 diz. O que foi que ele disse? Ele disse: eis que naquele tempo, no tempo do coronavírus, incorporarei num corpo que não é o meu, mas num corpo de um homem. Cristo vai incorporar no meu corpo para batalhar contra a besta e contra o falso profeta, para anunciar a queda das igrejas, para desmascarar o que Babilônia está fazendo unida com o Estado. Este ministério foi levantado por Deus para dar o aviso da queda de Babilônia, para desmascarar o que a besta está enganando o mundo, como a besta e como a imagem da besta está enganando o mundo. E qual é o sinal da besta? Este ministério foi levantado por Deus para dar o aviso da queda das igrejas, que todas as igrejas caíram, se tornaram moradas de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo,
e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. E todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E os reis da terra com ela se prostituíram. E os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Este ministério foi levantado por Deus para dar esse aviso. Esse ministério foi levantado por Deus para desmascarar a falsa liberdade religiosa. A Babilônia se uniu com o Estado. A Babilônia se uniu com o Ministério Público Federal. A Babilônia está furiosa, fazendo leis no poder civil. E essas leis são as leis falsas de liberdade religiosa. Essa liberdade religiosa que você vê na TV aberta. Essa liberdade religiosa que você vê na igreja. Essa liberdade religiosa que você vê na propaganda da internet. Isso não é liberdade religiosa. Isso aí é a fúria do vinho de Babilônia. Ela caiu, a igreja caiu e se uniu com o Estado. E estava fazendo essas leis no poder civil, perseguindo, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa. Para que você entenda mais um pouco o que eu estou falando para você, eu vou narrar a história do passado, como foi que a besta matou mais de 100 milhões na Idade Média. Então vou começar contando a origem da apostasia da igreja, que tornou-se na besta. Após a morte dos apóstolos, a igreja de Cristo, a igreja primitiva, então entraram lobos devoradores na igreja. Os bispos, cheios de ganância e de sede do poder, uniram-se com Constantino, imperador de Roma. A igreja unida com Constantino, no ano 313, colocaram a primeira lei falsa de liberdade religiosa. E então, com essa lei falsa de liberdade religiosa, a igreja unida com Constantino, então a igreja se uniu com o paganismo, se uniu com a feitiçaria, se uniu com todas as religiões pagãs. Então, logo depois da união da igreja com Constantino, no ano 313, para promover a falsa liberdade religiosa, veio o primeiro decreto dominical no ano 321, para que todos os habitantes da terra adorassem o dia do sol, o dia pagão, que os pagãos guardavam o sol, o qual hoje as pessoas chamam de domingo. Então, com essa apostasia pela falsa liberdade religiosa, trouxe a primeira lei dominical. Então, logo no quinto século, no início do quinto século, no ano 538, a igreja primitiva transformou-se na igreja católica. O imperador de Roma deixou de ser imperador para ser papa, a besta de Apocalipse, capítulo 13. Então começaram os 1260 anos da supremacia papal, a besta de Apocalipse, capítulo 13. Se estendeu do ano 538 até o ano de 1798. Foram 1260 anos de perseguição. Tudo isso começou pela a falsa liberdade religiosa que houve no Edito de Milão, a igreja primitiva, unida com Constantino, para promover a falsa liberdade religiosa. Então começou toda a matança que a igreja católica fez contra os protestantes na Idade Média. Começou, a origem foi pela falsa liberdade religiosa. A igreja católica, na diabólica inquisição da igreja católica, ela assassinou os 1260 anos mais de 100
milhões de protestantes. Nesse período o mundo parou. O meio-dia do papado, a besta, foi a meia-noite para o mundo. A ciência não se multiplicou. A terra havia fome nela toda, porque tudo o papado sugava para si. Enquanto o papado vivia no luxo, a população do mundo inteiro vivia na extrema pobreza. Era guerra, as cruzadas da Igreja Católica para fortalecer o Império Católico. E assim fora os 1260 anos da Idade Média, tempo das trevas. Tudo começou pela falsa liberdade religiosa. A Igreja de Cristo, após a morte dos apóstolos, se uniu com o paganismo, se uniu com Roma, se uniu com Constantino para promover a primeira lei falsa de liberdade religiosa, o Edito de Milão, no ano 313. Foi o que resultou a supremacia papal. Agora nós estamos na história de volta, repetindo as mesmas perseguições, assim como foi no tempo da Igreja primitiva. Também agora está acontecendo a mesma falsa liberdade religiosa. No Concílio do Vaticano II, no ano 1960, houve o Concílio do Vaticano II. A Igreja Católica convidou todas as religiões, todas as igrejas para esse concílio. Então, todas as igrejas foram para esse concílio. Fora a Igreja Luterana também para esse concílio. No Concílio do Vaticano II, foi dado para a Igreja Luterana o encargo, o departamento do ecumenismo. Então a Igreja Luterana começou a unificar as doutrinas dos protestantes com o catolicismo. E no ano 2017, ela cumpriu a sua meta. A Igreja Luterana proclamou ao mundo: o protesto acabou. Mas agora eu quero mostrar para você a falsa liberdade religiosa. Essa que é a terrível. Foi dado nesse Concílio do Vaticano II o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, com esse departamento falso de liberdade religiosa, assim como no tempo de Constantino com a Igreja Primitiva do ano 313, a Igreja Adventista sentou-se na cadeira da ONU no ano 2003 para promover a falsa liberdade religiosa. Então, quando ela sentou na cadeira da ONU, em todos os países do mundo começaram a fazer leis falsas de liberdade religiosa. E no dia 2 de junho de 2020, o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, representando todos os protestantes, representando todos os evangélicos apostatados e protestantes apostatados, ele com a primeira dama, ele foi perante a imagem de João Paulo II, adorou a imagem da besta. Após a adoração à besta, ele volta para a Casa Branca e faz o decreto internacional para o mundo inteiro promover a falsa liberdade religiosa, igual no tempo de Constantino com a Igreja Primitiva, no ano 313, que levou o Império Papal a matar milhões de protestantes na Idade Média. Agora voltou a mesma falsa liberdade religiosa, e as igrejas estão juntas promovendo essa falsa liberdade religiosa. Então fizeram as leis no Poder Civil, leis falsas de liberdade religiosa. Essas leis falsas de liberdade religiosa é exatamente como na Idade Média. Na Idade Média, as pessoas eram punidas, era porque falava contra o sistema da besta. E essa falsa liberdade religiosa
As pessoas estão proibidas de falar contra os erros das religiões. Assim como no período da Idade Média era proibido falar contra o erro da Igreja Católica, era levado para a fogueira, assim também é agora. Agora, pelas leis que as igrejas fizeram no poder civil, agora as leis proíbem as pessoas falar contra os erros das religiões. Mas Deus levantou este ministério para denunciar a Babilônia, denunciar a queda de Babilônia. E aqui estou denunciando para vocês, desmascarando para vocês, que a falsa liberdade religiosa é a perseguição dos últimos dias. Também, essa falsa liberdade religiosa que as igrejas unidas com o Estado estão promovendo, encheram as igrejas de todo espírito de ave imunda e detestável. Com a falsa liberdade religiosa que as igrejas estão promovendo, todos os templos de Macapá, no Brasil e do mundo, se tornaram moradas de demônio. Porque a falsa liberdade religiosa convida para dentro das igrejas o bruxo, candomblé, espiritismo. E assim, todas as igrejas se tornaram moradas de demônio pela falsa liberdade religiosa. Também essa falsa liberdade religiosa convida todas as religiões para sair nas ruas, fazendo passeatas, promovendo essa falsa liberdade religiosa. Aí sai a Igreja Batista, sai a Igreja Assembleia, sai a Igreja Adventista, sai o bruxo, sai candomblé, sai todo o paganismo junto com o cristianismo mais puro, de mão dados, sai nas ruas promovendo essa falsa liberdade religiosa. Assim cumpre a profecia. A falsa liberdade religiosa é a morada de demônios dentro das igrejas. Como também a falsa liberdade religiosa que a Igreja Unida com o Estado está promovendo é a imagem da besta, a perseguição. Também a falsa liberdade religiosa é o decreto dominical. Porque desde o dia 2 de junho de 2020, quando os Estados Unidos colocou esse decreto internacional para todas as igrejas e países promover essa falsa liberdade religiosa, desde então está sendo ensinado dentro dos templos adventistas para a membresia adventista respeitar o domingo do católico, assim como eles querem que o sábado deles seja respeitado. Assim nós estamos vivendo na primeira fase do decreto dominical. O decreto dominical saiu com o nome de liberdade religiosa. E todas as perseguições. O decreto proibindo comprar ou vender, senão aquele que guardar o domingo, também sairá com o nome de liberdade religiosa. Também o decreto de morte para matar todos os guardadores do Santo Sábado num só dia também sairá com o nome de liberdade religiosa. É a falsa liberdade religiosa que levará o mundo para a perdição, porque essa falsa liberdade religiosa, ela é a falsa paz que o apóstolo Paulo declarou nos últimos dias.
que os três espíritos imundos semelhantes a rãs, o qual é o primeiro, o dragão, representando o espiritismo, o segundo é a besta, representando o catolicismo, o terceiro é o falso profeta, representando o protestantismo apostatado. Esses três unidos, indo aos reis da terra, isso é, indo ao Estado, para fazer as leis falsas de liberdade religiosa, os quais eles já fizeram no Estado. É a falsa paz profetizada, a falsa liberdade religiosa. É a morada de demônio dentro das igrejas, a falsa liberdade religiosa. Porque dentro das igrejas, com a falsa liberdade religiosa, entrou o bruxo sem mudança, entrou o gay sem mudança, entrou a lésbica dentro da igreja, continuando a ser lésbica, entrou o gay, continuando a ser gay dentro da igreja, o pastor assumindo ser gay dentro das igrejas, pelo departamento da falsa liberdade religiosa. Assim as igrejas se tornaram moradas de demônio, confio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero, e ave imunda e detestável. Ela está furiosa, Babilônia. Ela caiu, então ela colocou as suas leis no Estado, para que ninguém diga essas coisas, porque quem falar essas coisas é intolerante, é religioso para eles. Mas nem demônios, nem nomes ímpios, nem leis alguma da ONU, da Igreja unida com o Estado, vai silenciar o aviso da queda de Babilônia. Babilônia se tornou morada de demônio. Aqueles que permanecer dentro de Babilônia, dentro das igrejas, receberão as 7 últimas pragas. Babilônia está furiosa. Ela está atuando pela falsa liberdade religiosa. Babilônia está assentado na cadeira da ONU, com o Departamento de Assuntos Públicos e da falsa liberdade religiosa. Essa falsa liberdade religiosa, como já disse, é o decreto dominical, o selo da besta, para que todos sejam enganados pela falsa liberdade religiosa, para todos guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. Na palavra de Deus, Deus declara: guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós. O sábado é o selo do Deus vivo. Nós guardando o santo sábado, nós estamos reconhecendo o Deus do céu, que Ele fez os céus, a terra e o mar. Estamos reconhecendo Ele como Criador. Mas quando nós deixamos de guardar o sábado, pisa no santo sábado para guardar o domingo, nós estamos reconhecendo o líder da Igreja Católica, aquele homem que está no Vaticano, e nós estamos adorando a besta quando nós guardamos o domingo, porque quem manda guardar o domingo é aquele homem chamado de Papa. Ele não é Papa. A palavra Papa representa Pai, e a palavra Pai representa Deus. Ele não é Papa, ele é a besta. Todos aqueles que guardam o domingo estão adorando a besta, está recebendo o sinal da besta, e vão receber as 7 últimas pragas se continuarem transgredindo o santo sábado. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. Todas as igrejas se uniram com a besta e com o falso profeta para perseguir, dizendo que estão promovendo a liberdade religiosa, mas é a perseguição. Então Deus levantou o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha para desmascarar para vocês a falsa liberdade religiosa. Então aqui estou cumprindo a missão de Deus, o homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, como falou o profeta Isaías, no capítulo 28, no verso 11 e no verso 12.
pelo que o Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha. Este é o descanso, dá descanso ao cansado. Aqueles que estão cansados dos pecados, aqueles que estão cansados, estão nessas igrejas apóstatas, vinde e se une com este ministério. Este é o refrigério. Aqueles que querem receber a chuva serôdia, vinde, se une com este ministério. Este é o ministério quarto anjo. O poderoso movimento do Apocalipse capítulo 18. O movimento adventista fora dos templos adventistas. A nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Fora das igrejas adventistas. O quarto anjo. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela atenção. Amém.